Imagine-se a passear à noite no meio do campo e de repente ouvir isto. Para muitos isto parece uma cantiga de assombração. Gonçalo, conta-nos lá sobre o que é que nós temos aqui. Pois, isto é o som da coruja do mato. É o chamamento ou o canto mais característico que nós podemos ouvir durante a noite. E hoje sabemos bem o que é, conhecemos bem a espécie, mas imaginemos um período há 200 anos atrás, quando não havia luz exterior, e portanto, quando as pessoas tinham que passar a noite dentro de casa, porque no exterior estava escuro como breu, pois não havia iluminação pública, e de repente, ao pé de casa, ouvirem estas coisas a chamar, não surpreende que as rapinas noturnas tenham ficado associadas assim a mitos e superstições e agoiros e tudo mais, porque realmente ouvir este som no escuro da noite ao pé de casa pode ser um bocadinho assustador. E há quem pense que este seja o som da maior parte das rapinas noturnas, mas na realidade esta é a única que tem este canto típico, pelo menos das nossas rapinas noturnas, Das não é nossas verdade? é a única, sim. Uhum. E sabes que eu também, a primeira vez que contactei com esta espécie, também foi assim de noite, não estava à espera. Isto foi numa situação um bocadinho sui generis, porque foi em janeiro de 1989, no Paulo do Boquilobo, que E o fica que é no que andavas a fazer Ribatejo. no polo do Boquilobo a essas horas da noite, pá? Epá, pois, é assim, a resposta pode ser um bocado surpreendente. Eu resolvi ficar lá de um dia para o outro. Hum. E fui lá fazer a observação. Eu recordo, quem ouviu as minhas primeiras conversas, 1 e 2, nomeadamente, que eu expliquei que eu comecei a minha lista de aves no intervalo entre 2 noites ao relento a fazer astronomia. Fazer uma sessão de astronomia em dezembro, em pleno inverno, perto de Montemoro Novo. E eu resolvi ir ao Polo do Boquilobo, que eu já tinha visitado uma vez ou duas anteriormente, portanto eu sabia mais ou menos é que aquilo ficava, até tinha reparado que tinha lá um abrigozinho de observação, e então fui até lá, fui de comboio, porque eu em 89 ainda não tinha carta nem carro, e então fui de comboio até Mato de Miranda, e depois fui andar até ao Polo, que ele tinha lá um abrigo, e eu dormi dentro do abrigo. Isto parece assim uma loucura, é um bocado, também são loucuras de um jovem de 20 anos, não é? Já não me recordo se também fui aproveitar para fazer astronomia ou não. É possível, já não tenho essa memória. O que eu sei é que me enfiei dentro do abrigo para passar a noite, porque apesar de tudo era janeiro e estava frio, e que a meio da noite começo a ouvir aquele som ao pé de mim, porque aquilo era perto de uma zona onde tem sobreiros, e comecei a ouvir repetidamente durante a noite, e depois não cheguei a ver a ave nesta ocasião, mas ouvi muitas vezes, e depois foi pela descrição do som que vinha no meu guia de campo, que era o famoso guia do Roger Peterson, que eu já referi várias vezes, e foi por aí que eu cheguei à identificação da espécie. Portanto, o meu contacto foi numa noite quase ao relento, não foi completamente porque eu me enfiei dentro daquele abrigo de observação, mas estive a ouvir a coruja do mato dentro do abrigo. E por acaso, nesse dia até aconteceu outra coisa curiosa, porque eu depois durante o dia aproveitei para dar uma volta a pé no Paulo, e nesse dia aconteceu uma coisa que nos anos 80 era muito raro de acontecer. Cruzei-me com 2 observadores de aves no terreno. Eu praticamente só conhecia o meu tio, conhecia o Peter Arris, que era o diretor do Centro da Rocha, não conhecia mais ninguém. E nesse dia cruzei-me com 2 rapazes que estavam a ver aves, eram 2 irmãos que nós conhecemos nesse dia, eles depois até me deram boleia para Lisboa, nós ficámos amigos e daí para a frente combinámos muitas saídas para ver aves, e durante a viagem fomos falando do que é que já conhecíamos. Eles, entretanto, já não residem em Portugal, portanto agora já não tenho tido um contacto tão frequente, mas foi uma casualidade. Hoje em dia é relativamente frequente em certos sítios, no Algarve ou na Lesíria Grande, ou noutros sítios, nós encontrarmos observadores ou fotógrafos, mas em 89 era uma raridade nós cruzarmos com alguém que andasse a ver aves, e portanto foi também uma memória que me ficou desta ida ao Paulo do Quilobo. No É, dia então 28 de janeiro de 1989.
Esta espécie tem uma particularidade de ter duas plumagens mais ou menos características, não é? É um dos aspectos também curioso desta espécie, não é? Uma mais acastanhada e uma mais Tem acinzentada. dois morfos, como se costuma dizer. Dois morfos que são dois padrões de plumagem. Tem uma mais cinzenta, portanto, que é o morfo cinzento, e tem outro morfo que é o morfo ruivo, que é dominado por tons mais arruivados ou acastanhados, como lhe queiramos chamar, e nas fotografias que existem sobre essa espécie, normalmente dá para perceber se a plumagem é mais cinzenta ou se é mais ruiva. No entanto, gostava de referir, até porque estive há bocado a confirmar isso no Birds of the World, que existem indivíduos com características intermédias. Portanto, há as ruivas, há as cinzentas e depois há assim umas que têm uma mistura. Não averiguei qual é a frequência de ocorrência de ambos os morfos. Tenho ideia, e agora estou a citar de memória porque hoje não consegui confirmar esta informação, tenho ideia de há tempos ter lido que no Reino Unido, onde também ocorre a mesma subespécie que nós temos cá, que é a Strix aluco-silvática, tenho ideia de ter lido que no Reino Unido a proporção de cinzentas era maior do que cá, e que cá há uma maior proporção de morfos ruivos. Mas não fui verificar estes números, estou a citar de memória algo que li. Portanto, ou seja, a proporção de morfos entre os dois morfos, cinzentos e ruivos, varia com a geografia, que aliás faz sentido, porque isto é uma questão genética, certamente, é como a proporção de olhos castanhos e azuis, ou como a proporção de grupos sanguíneos varia muito de umas regiões para outras. Portanto, não me surpreende que a proporção entre os dois morfos seja diferente aqui ou em Inglaterra. Uhum. Eu, por acaso também li que há também algumas outras características que variam juntamente também com essa questão da cor da plumagem, nomeadamente com a questão do sucesso reprodutivo, etc, etc. Acho que também existe uma relação, há alguns artigos que referem uma relação entre, entre a cor da plumagem e o sucesso, mas que isso É, não deixa de ser um fator que acaba por ter uma influência supostamente pouco marcada, na medida em que, pelos vistos, aparentemente as fêmeas não fazem uma escolha de um morfo, não preferem um morfo em relação ao outro. não, quer dizer, não sei quais são os critérios de escolha do parceiro. Agora, nós temos que ter em conta que se isto é uma questão genética, como provavelmente também é plausível que Que afeta todos os aspectos, haja claro. aqui genes dominantes e genes recessivos e que inclusivamente haja diferenças na aptidão genética consoante o gene que se tem. Portanto, Uhum. mas enfim, estou agora a colocar uma hipótese porque não tive a ler nada sobre isto. O que eu quero dizer é Sim, e que aquilo que é válido num sítio pode não ser no outro, não é? Um bocado como estavas há pouco a dizer também que a proporção dos morfos em Inglaterra aparentemente é diferente da nossa, não é? sim, ou seja, pode haver uma diferença no sucesso reprodutivo causado, obviamente, por fatores externos, que têm a ver com o habitat ou com os recursos alimentares, mas também causado por fatores genéticos, ou seja, o que eu estou a dizer é que pode haver populações mais aptas que outras e que se consigam reproduzir com mais sucesso. Mas Uhum. não li nada sobre isso, nem sei se há estudos que vão a esse detalhe, se calhar até há, mas não sei dizer. Agora, só voltando à questão dos morfos, quando nós vemos uma foto de uma coruja do mato, desde que a foto esteja razoavelmente bem iluminada, normalmente dá para perceber se é cinzenta ou se é ruiva. Uhum. Gonçalo, vamos agora falar aqui um bocadinho da distribuição. Esta, se bem percebi, esta espécie é das rapinas noturnas a mais comum em Portugal. Em Portugal e provavelmente numa grande parte da Europa. Em Portugal é a mais comum a nível nacional, ou seja, no país como um todo, porque se falarmos a nível regional, pode já não ser bem assim, porque há zonas, por exemplo, em que o mocho galego é mais comum. Depende um bocado do tipo de habitat. Se fores para zonas muito pouco arborizadas, sei lá, para as planícies de Castro Verde ou de outras zonas do Alentejo, a coruja do mato aparece em densidades muito baixas
e aí o mocho galego é mais comum, ou até no litoral do Algarve. Por outro lado, certos sítios como a Lesíria de Vila Franca de Xira ou outras zonas fortemente agricultadas, se calhar a coruja das torres também se torna mais frequente. Portanto, ou seja, a coruja do mato eu creio que é mais comum a nível nacional, mas isso não é necessariamente verdade em todas as regiões. Era só isso que eu queria salientar. Uhum. Tens noção se as áreas de caça são próximas da zona de nidificação ou se afastam muito? Não li nada acerca disso. Esta espécie é uma espécie tipicamente florestal. Portanto, a coruja do mato quase sempre aparece em zonas com árvores, e estamos a falar de árvores bem desenvolvidas, que podem ser pinheiros, podem ser sobreiros ou azinheiras, podem ser carvalhos, pode ser outro tipo de árvores também. É claro que ocasionalmente elas aparecem em zonas com poucas ou nenhumas árvores. Há fotos, por exemplo, nas lesírias de Vila Franca, mas não é o sítio mais típico. Elas podem se afastar, podem ir até povoados urbanos, às vezes até podem pousar em cima das casas para cantar, para marcar território. Eu já as vi nessas situações, mas sendo uma espécie florestal, em geral não se afastam muito tempo das zonas com árvores. Inclusivamente, no meio de vilas e cidades, elas podem ir para os parques urbanos. Sabe-se que em Lisboa há várias observações dentro da cidade, como por exemplo em jardins. Lembro-me que costumava haver observações no Jardim Botânico da Faculdade de Ciências, ao pé da Rua da Escola Politécnica, por exemplo, e há observações noutros parques da cidade. Portanto, elas não são muito esquisitas em termos do habitat, precisam é de algum arvoredo, precisam de árvores minimamente com médio ou grande porte para se instalar. Eu aqui mesmo perto da minha casa, não é incomum à noite ouvi-las a cantar aqui bem perto. E até já tem acontecido eu estar, por exemplo, a passear aqui o meu cãozito na rua à noite, ouvi-la a cantar por cima da cabeça, e só que uma coisa é ouvi-la, outra coisa é vê-la, que ela tem Não, mas um por exemplo, aqui em mimetismo Castelo de Vide, onde me extraordinário. encontro, aqui em Castelo de Vide, onde estou neste momento, já em diversas ocasiões eu as ouvia cantar ao pé de minha casa, e onde eu resido não há árvores, é uma zona que está dominada por edificado, e depois cheguei ao terraço, tenho um pequeno terraço, e fui espreitar e vi a coruja pousada numa casa próxima que tem assim uma espécie de uma muralhazinha ameada à volta do telhado, e ela estava pousada nessas ameias. Eu consegui vê-la, só que ela não está ali a nidificar. Eu acho que ela vai ali Não, de vez isso em será quando, provavelmente pelo sítio de caça, não é? ou para marcar território, talvez. Não sei, porque elas normalmente do outro lado do vale é que há assim uma zona, uma encosta arborizada, e aí é que a coruja soube a cantar quase todos os dias. Portanto, eu acho que há um ou dois casais que têm território naqueles pinhais do outro lado da encosta, que já é ali para o lado da serra, e de vez em quando alguma vem passear até à vila. E já houve quem me falasse que elas até nidificariam lá ao pé de um pinheiro grande que existe ao pé do castelo. Isso eu ouvi dizer, nunca fui lá verificar, pode ter sido no passado. Portanto, elas às vezes podem se instalar em núcleos urbanos desde que encontrem condições para se reproduzir, mas não quer dizer que o façam sempre. Mas Portanto, esta espécie ouve-se a cantar mais ou menos ao longo do ano todo. Se eu bem percebi, sim, ela não é assim muito esquisita, não é daquele não, género de espécie que só canta na época dos ninhos. não, cantam o ano todo, embora há um mês em que elas estão particularmente caladas, que é em setembro. É talvez o mês em que eu as ouço menos. Eu associo esse período de maior silêncio, talvez a uma época em que estão na muda da plumagem ou que estão em época de dispersão. Portanto, é um período. Ouvem-se a cantar também, mas muito menos. E depois, a partir do outono, voltam a cantar ativamente. E além disso, acontece ocasionalmente, em diferentes épocas do ano, cantarem a meio do dia, ao meio-dia, às 5 da tarde, até com calor, já as ouvi no meio do verão. Mas nesse caso cantam uma vez e depois calam-se. Portanto, não é aquele canto repetido que pode ouvir-se durante muitos minutos a fio. Durante o dia, pontualmente cantam, não sei se estimuladas por qualquer coisa ou se simplesmente lhes apeteceu cantar. Já ouvi em diversas ocasiões. E outra coisa muito engraçada que eu observei há uns anos
isto eu não tinha mesmo noção disto. Eu estava na altura a residir no Algarve e fui com mais um amigo dar uma volta ali para a Serra do Caldeirão. E estávamos para as bandas de São Brás de Alportel e, ehm, e a certa altura parámos lá lá num sítio no meio de um bosque, estavam lá umas a cantar e nós tínhamos, pusemos um foco, né? Tínhamos um foco para procurar onde é que estava a ave e descobrimos a ave a cantar lá num grande eucalipto, pousada, sei lá, a 20 metros de nós. Tivemos a observá-la e a certa altura ela levanta voo, mas não é para se afastar, é assim transversal, e depois de levantar voo, cantou em voo. E foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu sempre imaginei que estas corujas estivessem pousadas quando estão a cantar, e eu aqui vi, porque estávamos exatamente com a ave iluminada pelo foco, ela depois de levantar voo é que cantou, fez a primeira frase e depois aquele trêmulo já fez quando estava a pousar noutra árvore lá adiante. Portanto, foi assim uma Uhum. surpresa para mim descobrir que elas podem cantar em voo. Vamos aqui falar agora de outro aspecto. Eu estava aqui a olhar para a comparação entre o terceiro e o segundo Atlas desta espécie, e quando olho para este mapa comparativo, achei assim de veras assustador o número de bolinhas vermelhas que aqui aparecem, que indiciam, portanto, locais onde no segundo Atlas elas tinham sido observadas ou registadas, e agora no terceiro Atlas não aparecem registadas. Há Não, também uma série de de bolinhas registros verdes. com bolas verdes, mas dá-me a sensação, não as contei, mas se fizermos assim um balanço, são mais as vermelhas do que as verdes. Bom, eu Eh, também Isto, analisei o isto mapa. reflete-se em algum declínio? Eu também analisei o mapa, cheguei a essa mesma conclusão que tu. Fui ver o que é que diz o texto. O texto que é assinado por três pessoas que pertencem ao Gaetano. O Gaetano é o grupo de trabalho de aves noturnas da CEPEA. Os autores consideram que essa diminuição das quadrículas com presença pode estar relacionada com um esforço de amostragem insuficiente. Isto é o que eles dizem. Eu não sei se é, se não é. É possível que seja, porque na verdade eu julgo que este terceiro Atlas teve realmente um esforço de campo dirigido às noturnas muito pouco regular, porque o esforço de campo foi centrado nas chamadas visitas sistemáticas, e as visitas sistemáticas são diurnas. Eu sei que no Atlas anterior, no segundo Atlas em que eu participei mais intensamente, houve um esforço grande para a amostragem de noturnas. E neste terceiro Atlas eu penso que esse esforço foi inferior. Ainda assim, o que se nota aqui é que as bolinhas vermelhas, portanto, aquelas em que parece ter havido um desaparecimento, elas não aparecem ao acaso, parece haver aqui uns clusters, principalmente na metade interior do distrito de Beja, portanto, toda a parte da margem esquerda do Guadiana, aquilo parece que foi uma razia, desapareceu completamente a coruja, foi numa grande parte do distrito de Leiria e foi numa parte significativa da beira interior, portanto, estamos a falar dos distritos de Guarda, Viseu e Castelo Branco. Isto poderia. E ainda em Viana do Castelo. Portanto, dá a ideia que noutros distritos, não, noutros distritos, como por exemplo Santarém, Porto Alegre, Porto, Vila Real, a cobertura está mais ou menos completa. Portanto, pode acontecer aqui uma de duas coisas. Ou nestes distritos em que a cobertura está mais completa, houve um esforço regular de prospecção de noturnas e foi possível compor o mapa, e nos outros distritos não houve, e portanto, efetivamente, houve distritos em que não se investiu à noite, é uma hipótese. Outra hipótese é que, efetivamente, elas estejam a desaparecer de algumas regiões. Eu não tenho respostas diretamente porque não tive a participar muito neste Atlas, nem andei a fazer prospecção noturna, mas por curiosidade fui ver o que é que aconteceu em Espanha. E em Espanha também foi feito um terceiro Atlas, embora esse terceiro Atlas, que foi publicado há 3 anos mais ou menos, também está online no site da SEO, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia. E nesse terceiro Atlas também tem um mapa de comparação, embora esse terceiro Atlas tenha muitas falhas, porque houve regiões que não foram devidamente mostradas,
mas o que se nota no Atlas espanhol é que também há uma enorme presença de bolinhas vermelhas em certas zonas, particularmente no centro, por exemplo, na parte sul da região de Madrid, na zona de Castela e Leão, na província de Salamanca e na província de Cáceres, que confina com as nossas beiras, na província de Badajoz, que confina com o Alentejo. Há ali muitos clusters de bolinhas vermelhas, embora também haja algumas azuis, que são as novas, e eles no texto não referem uma cobertura deficiente. Portanto, eles interpretam isso como sendo uma diminuição real. Agora, embora não apresentem uma explicação, porque dizem que em algumas províncias a informação é escassa, portanto não concretizam muito bem. Uma das ameaças que tem sido identificada sistematicamente para esta espécie, que afeta particularmente as aves jovens, é a questão do atropelamento, não é? Porque elas em caça Sim, isso sem atiram-se a dúvida. qualquer Agora, bicho que esteja no meio da estrada, não vêm carros. da minha experiência do segundo Atlas, que foi feito entre 1999 e 2005, a minha experiência é que para detectar aves noturnas isto tem que se fazer um esforço dirigido, e eu gastei muitas noites a fazer prospecção de aves noturnas no segundo Atlas para conseguir completar as quadrículas das zonas em que eu estava responsável, e até verifiquei que fazendo assim uma série, eu numa noite conseguia fazer 8 ou 9 quadrículas, assim umas atrás das outras, fazendo chamados para ver se as espécies estavam presentes, e com algum esforço direcionado é possível completar bastante o mapa. Eu desconfio que de facto houve aqui zonas em que não se investiu na prospecção de noturnas e ao contrário do mocho galego, que é uma espécie que facilmente aparece de dia, a coruja do mato raramente aparece. E, portanto, eu desconfio que houve aqui zonas onde não se investiu. Mas, efetivamente, também pode haver um desaparecimento nomeadamente em áreas onde a espécie seja menos abundante. Não tenho respostas, como te disse, seria necessário fazer uma cobertura mais dirigida. Por outro lado, o que se nota também é um cluster de bolinhas verdes, que são as novas, na região do Porto. Exato. Portanto, fica a E no sensação. Algarve também, não é? No Algarve também. Agora, é preciso dizer que no caso do Atlas, este Atlas baseou-se nos registros do eBird, desde que tivessem código de identificação, mesmo que não fossem registros feitos em trabalho de Atlas. Portanto, inclui muitos registros ocasionais. E é possível que, quer no Porto, quer no Algarve, houvesse muitos registros que resultaram de contribuições avulsas de pessoas que foram registando a espécie a cantar. Portanto, temos aqui algumas hipóteses, eu não sei exatamente qual é a resposta. Efetivamente, olhando para a nova distribuição, vemos muitos buracos em zonas onde não havia, como disse, principalmente na beira alta, na beira baixa, no litoral centro, ali Distrito de Leiria, e no Baixo Alentejo. São as zonas onde há mais falhas. A espécie não é muito abundante nessas regiões e, portanto, seria necessário um esforço mais dirigido. Por isso, olha, talvez num trabalho futuro seja possível fazer uma prospecção mais completa. De qualquer forma, o que se mantém neste Atlas, independentemente das falhas, é que a espécie é razoavelmente abundante na bacia do Tejo e na bacia do Sado. Portanto, na zona que vai desde Ródão até Lisboa, passando ali por Abrantes, todo o Ribatejo, várias zonas do Alto Alentejo, distritos de Porto Alegre e Évora e distrito de Setúbal e ainda o litoral alentejano, aí a espécie tem uma distribuição quase contínua, o que não surpreende, porque o habitat é muito bom, bosques extensos de sobreiros, com pinheiros ou azinheiras, continua a ser comum, apesar destas variações. Já agora, só aqui num minutinho também para terminar aqui a questão da distribuição. A nível mundial, como é que é a distribuição? Bom, a nível mundial, a espécie é essencialmente europeia, embora entre um bocado pela Ásia. Ela está presente na Europa continental e na Grã-Bretanha, não na Irlanda, mas está na Grã-Bretanha, vai até aos países nórdicos e depois estende-se para leste até ao Médio Oriente, vai a Israel, Síria, Turquia, Cáucaso, parte da Rússia e depois ainda vai até ao Turcomenistão, Uzbequistão e sul do Cazaquistão. Portanto, chega ali quase à Ásia Central. No passado também era considerada a presença no Norte da África. No entanto, as populações do Norte da África foram separadas e são atualmente consideradas uma espécie distinta, que é a coruja magrebina, que é a Strix mauritanica. Portanto, esta foi separada essencialmente devido a questões genéticas após análises que foram feitas. Portanto,
e há outras espécies do género Strix que são consideradas próximas desta. Portanto, eventualmente, antes dessas revisões taxonómicas, teria uma distribuição também mais alargada na Ásia. Mas pronto, essencialmente é uma espécie de distribuição europeia, como disse, desde Portugal até ao leste da Europa e depois entrando ainda um pouco pela Ásia. Eu fui ver aqui as fotografias da fotografia da Strix mauritânica, e realmente ela é extremamente parecida É muito com a nossa, não é? parecida, como disse, a separação foi com base em Em questões fatores genéticos, não é? genéticas. Portanto, e muitas vezes são questões, isto acontece com outros grupos de espécies, às vezes são questões que não são distinguíveis por inspeção visual. Exato. Por isso, inclusivamente, por exemplo, na Wikipédia diz que já foi sugerido que a Strix mauritânica é 5% mais pequena do que a Strix saluco, mas que há outros dados que dizem que a Strix saluco em certos países também pode ser mais pequena, portanto as diferenças são realmente mínimas. Como disse, são mais questões genéticas que outra coisa, que aliás são as questões genéticas que estão hoje em dia por trás de muitas separações que têm sido feitas, muitas divisões de espécies. Que é uma coisa que acaba por irritar muitos observadores, não será no caso desta espécie, mas no caso em que as espécies se sobrepõem geograficamente, porque quando elas são separadas com base em questões genéticas, se de resto forem iguais na plumagem e nas vocalizações, acabam por, na Exato. prática, se tornar impossíveis de identificar no terreno e, portanto, Não, para os observadores e é fazer fotógrafos, uma recolha de sangue, chamar a ave, olha, chega-te aqui, deixa-me lá tirar um bocadinho de sangue para a depois amostra para acaba por ver se como é tornar que é. uma dor de cabeça. E pronto. Gonçalo, obrigadíssimo por mais uma Obrigado, esta Zé. conversa. Voltaremos em Obrigado breve. por Cá há mais ouvirem, sem espécies para falar. dúvida. A próxima conversa sairá brevemente também, não é? Ok, Portanto, temos exato. já 140, esta foi a E 143. três. Sim, senhor. Até Ok. à próxima, então. Até breve. Obrigado.